Ô, João, então vamos lá. Tem muito assunto. Hoje é um dia recheado de assunto. Vamos começar pelos garotos, pelos crias? Opa, o que você acha? Foi lamentável, né? Lamentável. Foi lamentável. Temos o vídeo, João. Vamos reproduzir aqui para a turma que está no YouTube, já que a gente falou também dessa galera que está no YouTube. Tá no vídeo aí, ó. Na galera do rádio, a gente explica, né? Então vamos colocar primeiro o vídeo que tinha ali o João Pedro e também o atacante Fernando, né? Os dois atacantes do Cruzeiro numa festa. E depois a gente explica o desdobramento disso. E uma festa, parece aquelas baladinhas privê, né, Edu? Uísque, umas coisas mais estranhas ali na mesa que a gente não sabe identificar muito bem o que é. Então a gente não pode afirmar nem desafirmar. Mas parece ali uma bebida alcoólica de sobra. E depois o João Pedro pediu desculpa, né? As imagens do vídeo, da festa estão aí publicadas. Eu recebi a informação de que essas imagens foram publicadas nas redes sociais durante a madrugada de ontem para hoje. A gente sabe que às vezes a coisa é gravada num horário e publicada na outra, mas ao que tudo indica, foi uma noitada, né? Foi uma virada de noite aí da rapaziada. E o João Pedro pediu desculpas, gravou um vídeo se desculpando, né, Pansieri? Gravou. Atacante João Pedro, que a gente contava dele há pouco tempo, né? Aqui no próprio Bastidores, João, você me perguntava da vida dele em relação ao Flamengo, né? Aquela questão do Ninho do Urubu, a ida para a Espanha e a chegada ao Cruzeiro. Ele pediu desculpas, pediu perdão ao torcedor do Cruzeiro. Vamos acompanhar. Fala, galera. Passando aqui, primeiramente, para pedir desculpa ao Cruzeiro. Pedir desculpa a toda a Nação Azul, que nos representam muito. Pedir desculpa aos meus familiares, pedir desculpa aos meus amigos, todos aqueles que acreditam no meu trabalho, que acreditam em mim. Dizer que estou extremamente arrependido com esse erro e, através disso, vou assumir a responsabilidade, assumir as consequências disso, mas também me comprometo a aprender com isso tudo, que isso sirva de exemplo para mim e que isso nunca mais vai se repetir e não condiz com o atleta que eu sou, mas independente disso, assumir responsabilidade, assumir as consequências disso e pedir desculpa a toda a Nação Azul, ao Cruzeiro e a todos que acreditam no meu trabalho. Fica aqui minha sincera desculpa a todos. Esse foi o João Pedro, João. No Instagram dele a gente pôde reproduzir. A informação é a seguinte: por enquanto está afastado. Está afastado o João Pedro. Não é uma informação oficial, é uma informação que eu pude buscar, mas está afastado. Por isso não está aqui em Uberlândia, né? Não está aqui no grupo do Cruzeiro para esse jogo de amanhã. E tinha feito gol importante contra o Vila, contra o Atlético, então está afastado. E sobre o Fernando, que ainda não teve, né, nenhum tipo de publicação, nada a respeito como teve o João Pedro. O Fernando, que foi destaque do Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior e tinha sido destaque do Cruzeiro no ano passado, ele deve retornar para o Sub-20. Essa é a informação também de momento. Olha só, vamos dividir aqui em várias partes. Primeiro, é lamentável o que aconteceu porque é uma exposição do clube, é uma exposição de atletas do clube, numa semana difícil para o Cruzeiro, semana que o Cruzeiro passou um resultado muito ruim, um resultado que o Cruzeiro não esperava. Então isso é ruim para o clube, isso é ruim para o torcedor, isso é ruim para os jogadores que entram em campo amanhã, é ruim para todo mundo. Ponto 2. A diretoria do Cruzeiro está coberta de razão de tomar alguma atitude em relação aos jogadores. Afasta um, leva outro para a base, deixa esfriar, vai conversar, vai trabalhar, para não expor os caras e não contaminar o ambiente no elenco. Para mim, o Cruzeiro está certo. Ponto 3. Que bom que o João Pedro reconheceu o erro e veio a público se desculpar, falar que quer aprender com isso. E agora, vamos falar a verdade? Ponto 4. Um tem 18 e o outro tem 21 anos. Eu já tive 18, já tive 21, você também é do Panzi. Eu já fiz bobagem na vida. Nossa. Eu já fui pra farra. Eu já virei à noite. Eu já errei a mão e eu já fiz lambança. E tô aqui trabalhando, segui minha vida, minha carreira, aprendi com os erros, sou casado, pai de família, levo uma vida honesta e decente. Não pode acabar com a carreira dos caras e acabar com a vida de um menino de 18, de outro de 21, porque eles erraram. Todo mundo já errou na vida, todo mundo já tropeçou. Como diria a sábia passagem bíblica e como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Mas ele também disse, vai e não peques mais. Né? Então,
que eu podia dizer para eles é o seguinte: eu não vou jogar pedra, porque eu já tive a idade deles e já sei que as coisas da vida, muitas vezes, são sedutoras. São garotos, são meninos, erraram por estar ali na véspera de um jogo, numa semana difícil, com bebida alcoólica, que não é o adequado para um atleta, virando a madrugada, que não é o adequado para um atleta, expondo o clube, que não é adequado. Ok, tudo errado. Mas eles precisam ser resgatados, ser trabalhados, serem educados para que não tenham carreiras perdidas. E eles também têm que querer. Não vamos atirar pedra, mas também vamos aprender com a palavra de Deus. Meu filho, vá e não peque mais, né? Que sirva de lição, que aprendam e que o Cruzeiro dê a volta por cima e que esses rapazes sejam recuperados. Então, eles erraram, mas daí para frente eu vejo tudo sendo construído da maneira correta. O Cruzeiro está certo de punir, de dar uma dura. Os jogadores, pelo menos o João Pedro, que veio a público se redimir, gostei da postura dele, da posição dele, me pareceu bem orientado ali. Isso é um passo importante, reconhecer o erro e buscar se comprometer a não errar mais, isso é muito importante. E agora, gente, é trabalhar a cabeça dos caras. São garotos, são jovens. E eu não conheço muitos jovens que conseguiram passar por essa idade aí sem escorregadela. E eu sou um deles. Eu começo levantando a mão. Até certa vez, no início dos anos 2000, um jovem lateral direito chamado Mariano cometeu um erro de indisciplina e foi mandado embora do clube, do Atlético. Meses depois ele estava no Fluminense, campeoníssimo no Fluminense, depois foi para a Espanha, campeoníssimo na Espanha, e está aí de volta no Atlético, jogando mais maduro, campeoníssimo na carreira, e deu certo. Eu acho que naquela ocasião, a medida tomada pelo clube talvez tenha sido equivocada. Eu concordo com você que o Cruzeiro age da maneira correta. Vejo a atitude do João Pedro como uma atitude mais madura, e pela idade você vê que ele é mais maduro, 3 anos mais velho. Eu acho que nessa hora o empresário, o agente, que tanto brigam por melhores salários, contratos dos atletas, eles precisam aparecer, esses jogadores precisam ser melhor assessorados. E me corrija o Pansieri se eu estiver errado, mas o Fernando é reincidente. Não é a primeira vez. Ano passado, os jogos que pediam ao Fernando e que ele ficou fora, um dos motivos, os motivos são parecidos com esse, e o Fernando repete. Por isso, a punição do Fernando talvez seja mais dura, e é assim que ele vai aprender. Errou uma vez, já erra pela segunda, é um ótimo jogador, tem um futuro brilhante pela frente dentro de campo. O extracampo do Fernando não pode ser o responsável por atrapalhar aquilo que ele pode entregar, e já mostrou pra gente que pode entregar.